Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Éder Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinã do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2026. E o título desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E vamos, então, estudar hoje a lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Textuário: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, 15. A verdade prática, após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Gênesis 28, do 10 ao 17, a nossa leitura bíblica em classe, que diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que seja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos à nossa introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio, Labão em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto, mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Então, na lição passada, o que nós estudamos? Até falamos aqui no estudo, falamos presencialmente. Nós estudamos o erro de Isaac, o erro de Rebeca, o erro de Esaú, o erro de Jacó. Para aprender que nós não podemos cometer o mesmo erro. E ainda assim, em outras coisas da lição estava escrito: mesmo com o erro das pessoas, Deus continua abençoando as famílias, porque todos nós somos pecadores. E qual foi o erro que aconteceu? Quando do nascimento das crianças gêmeas, e até a lição diz que foi a primeira vez que a Bíblia registra uma gravidez de gêmeos e um parto de gêmeos, Rebeca sentiu que havia alguma coisa diferente na sua gravidez e orou ao Senhor. E o Senhor então disse a ela que, entre outras coisas, que o maior serviria ao menor. Seriam duas grandes nações, mas o maior serviria ao menor. Então, Deus, na sua presciência, não é predestinação, presciência de Deus, Deus já avisou ela o que aconteceria. Quando eles cresceram, Jacó, provavelmente sabendo desta palavra que Deus tinha dado à sua mãe, no tempo ainda da gravidez, ele então aproveitou-se do momento. Ele fez um prato, um guisado, e quando seu irmão chegou do campo, com fome, seu irmão pediu para ele dar aquele prato de guisado. Ele falou que só venderia pela primogenitura. E aí
foi o erro, ambos erraram nesse momento. Jacó, querendo comprar a primogenitura através de um prazo, é algo que a primogenitura é Deus, a qual faz. Houve outros homens na Bíblia Sagrada, outras situações, a qual não foram os primogênitos que receberam a bênção. Davi não era o primogênito da casa de seu pai, mas ele que foi rei de Israel. E assim há outros exemplos também que temos na Bíblia Sagrada. Até Efraim, Manassés também, filho de José, quando Jacó abençoou lá na frente, abençoou Efraim, que era o mais novo, e falou para José que ele seria maior, todos os dois seriam abençoados, mas ele seria maior que Manassés. Então, veja bem, meu amado irmão, Esaú menosprezou a primogenitura por uma coisa naquela hora, onde ele podia esperar em Deus, Deus poderia providenciar algo para que ele comesse e não precisasse fazer aquela troca. Mais adiante, provavelmente, Isaac, mesmo sabendo dessa situação, ele acha que vai morrer e resolve abençoar a Esaú, chama Esaú, manda Esaú caçar uma caça, fazer um guisado, trazer para ele, e ele abençoaria. Ele já estava meio de idade, já não estava enxergando bem. Quando Rebeca ouve isto, ela amava mais a Jacó, e Isaac amava mais a Esaú. Isso é um outro erro que nós vimos na lição passada, que foi cometido dentro daquela família. Ela chama Jacó e propõe que eles enganem Isaac para que a bênção venha para Jacó. Jacó primeiro reluta, mas depois participa daquela situação, consegue enganar Isaac abençoa Jacó. Quando Jacó sai, Esaú chega, prepara a comida e leva, e aí tanto Esaú como Isaac descobrem que foram enganados por Jacó. E aí Isaac deu uma bênção que ele deu para Esaú, falou: todas as bênçãos eu dei para o seu irmão, ele vai dominar sobre ti e tal. E a bênção que ele deu para Esaú foi que ele estaria longe da gordura da terra, muito provável. Esaú não gostou daquela bênção e propôs no seu coração: já que meu pai está para morrer, o que na verdade não aconteceu, porque Isaac morreu muito tempo depois, eu mato a Jacó. Isso foi o conhecimento de Isaac e de Rebeca. Um outro erro que Esaú cometeu foi que ele casou com duas filhas de Et, pessoas daquela terra, a qual não deveria se misturar a linhagem. Isso trazia muito desgosto, não só a Rebeca, mas também a Isaac. Então Rebeca propôs a Isaac que mandasse Jacó até Padã, para que pudesse trazer uma esposa da casa do seu irmão Labão. E assim foi proposto, e ele então vai. E aí começa aqui o assunto desta lição atual. Nesse caminho, ele teve uma experiência com Deus, a qual nós vamos estudar aqui. Um sonho que mudou uma vida. Uma escada que tocava o céu, a primeira subdivisão do ponto. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. Nosso texto bíblico em classe. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, vemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que o anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Está em Mateus 29, 20. E segundo Números 12, 6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Então vamos ler aqui, a gente lê alguns textos, né, sempre. Números 12, 6. Ele disse: ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então o Senhor tem várias maneiras de se manifestar. Nós sabemos que nós estamos hoje na graça. A maior revelação que temos é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a maior revelação. Mas nós estamos numa linha pentecostal que cremos que Deus pode falar em visões, sonhos, revelações, profecias, contanto que nenhuma delas vai contrária à Bíblia. Isso já estudamos em uma lição anterior sobre este assunto. Mas vamos aqui à situação
do sonho, depois nós falamos um pouco sobre os anjos. O anjo que apareceu e a situação. Porque, na verdade, vamos ler o texto aqui novamente, vamos entender. Chegou um lugar, passou a noite, José pôs, tomou das pedras daquele lugar, pôs sobre sua cabeceira, e após sua cabeceira, e depois daquele lugar. E sonhou. Era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, esta terra em que está deitado, darei a ti a tua semente e tal. Depois nós vamos ver as promessas de Deus durante o transcorrer. Mas vamos falar sobre isso aqui. Ele teve um sonho e viu uma escada posta na terra. Não era uma escada que estava sempre na terra, foi colocada ali. Os anjos subiam e desciam. Essa escada significa o Senhor Jesus Cristo, que ele veio a esta terra para trazer a salvação e a vida eterna. Foi esse sonho que Jacó teve. O Senhor falava as bênçãos que daria sobre ele. Porque o descendente de Jacó veio da tribo de Judá, das 12 tribos, foi escolhido a tribo de Judá, e veio Jesus Cristo para trazer a salvação e a vida eterna a todos que nele creem. E aqui, meu amado irmão, ele fala primeiro dos anjos como espíritos ministradores, como diz em Hebreus 1:14, perdão, são espíritos ministradores em prol daqueles que vão herdar a salvação, e como ele diz aqui, daqueles que confiam no Senhor. Tem um caso de José, que pretendia deixar Maria quando descobriu que ela estava grávida, os anjos apareceu a ele de noite em sonho e disse para não deixar, porque era obra do Espírito Santo. E temos tantos outros casos, como o caso de Cornélio, que o anjo apareceu para ele e mandou chamar Pedro. Temos vários casos na Bíblia Sagrada em que os anjos apareceram para trazer uma mensagem. Mas, pastor, o principal era o anjo? Não. O principal era o Senhor com a sua mensagem. Até mesmo no sonho, ele viu os anjos subindo e descendo, mas no topo da escada, lá em cima, no céu, estava o Senhor que falou com ele. Mesmo que o anjo traga a mensagem, que o anjo fale, o mais importante não é o anjo, o mais importante é a mensagem do anjo, e a mensagem do anjo foi dada por Deus. Então, na hora de glorificar, deve ser glorificado o nome do Senhor. Na carta aos Colossenses, Paulo fala da dificuldade de alguns naquela época já de estar cultuando a anjos. E nós vamos ver nas seitas heresias, inclusive na interpretação desse texto, eu não vou entrar nesse tema aqui, mas vários grupos interpretam os esotéricos, espíritas, de forma diferente, de forma errada, e não com a verdadeira explicação bíblica. Então, o Senhor, como lemos aqui em Números, ele revela-se em visões, revela-se em sonhos aos seus profetas. Deus queria fazer algo na vida de Jacó, e para isso o Senhor precisava se revelar a ele. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seus sonhos, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito de seu pacto com Abraão e Isaac, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Jacó vinha de alguns momentos em que ele enganou, que ele usurpou, que ele tomou decisões erradas. O próprio nome dele era enganador. E agora ele estava partindo. E aí nós vamos ver que já vimos na lição de Abraão, já vimos na lição sobre Isaac, e agora vamos ver na lição de Jacó, é Deus forjando o caráter. Abraão tomou decisões erradas. Abraão levou Ló junto, Abraão fugiu para o Egito, chegou lá, mentiu sobre Sara. Abraão aceitou a ideia de Sara e tomou Agar como esposa. Então foram alguns erros que Abraão cometeu. Mas isso, Deus sempre falava com ele percebia que ele estava errado, e aí se corrigia na sua rota. Isaac também cometeu o mesmo erro, dizendo para Abimeleque que a sua esposa era sua irmã, e poderia ter causado um grande problema. E agora Jacó, que vinha de uma série de situações,
Agora Deus aparece a ele, como apareceu a Abraão diversas vezes, apareceu também a Isaac, agora também aparece Jacó, porque era a continuidade da promessa. Deus estava preocupado com a família de Abraão, com o povo judeu, sim, mas a maior bênção ao qual o Senhor queria trazer é para toda a humanidade, porque o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você pegar a bênção aqui, que daqui a pouco a gente vai comentar, agora eu só vou ler, não vou comentar porque eu estaria comentando um ponto adiante. Estou contigo, te guardarei, antes. A tua semente será composta da terra e se iniciar sobre o ocidente, oriente, ao norte, ao sul, em ti, a tua semente será benditas todas as famílias da terra. O Senhor voltou a prometer. Nós somos abençoados por causa do povo judeu, nós somos abençoados pelo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, todas as nações da terra podem ser abençoadas por ele ao aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador e ter as suas vidas transformadas. Então o Senhor apresentou a São Jacó. Não falou só de bênçãos materiais, não falou só de bênçãos de família, mas ainda continuou falando o que ele tinha dito a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Vamos deixar para comentar isso mais na frente, porque, se não me engano, no ponto 3, no ponto 2, né? Vai acontecer, vai colocar isso aí. Então, as promessas de Deus a Jacó. Bom, aqui já vamos começar a falar. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Mas vamos lá. Primeiro, prometeu dar-lhe a terra que ele achava deitado naquela noite sombria. Então, veja bem, isso aqui eu vou lendo, porque são promessas para comentando um por um. Jacó estava acostumado, como diz lá estudamos semana passada, no texto anterior, por que Isaac amava mais Esaú? Porque Esaú era um homem do campo, da caça, e Isaac gostava de comer uma boa comida preparada daquela caça. Por que Rebeca amava mais, ou gostava mais, né, ter a predileção por Jacó? Porque ele era um homem caseiro. Pastor, isso está dizendo, isso está justificando? Não, eu estou falando o que aconteceu. Não deveria acontecer assim como estudamos semana passada, mas era isso. Agora, aquele homem caseiro que estava sempre dentro de casa, teve que viajar. Meu alemão, se você for estudar isso, você vai ver que eram caminhos muito longos. E lá foi ele até chegar a Padanã. Ele fez o caminho inverso do que fez Abraão. Abraão saiu de Padanã com Ló e veio para a terra. Agora ele volta para lá. Volta com certeza de alguma coisa absoluta? Não, quando ele saiu, ele não tinha certeza absoluta nenhuma. Seu pai e sua mãe acharam bem fazer isso, mandaram para lá, diferentemente, por exemplo, como para Abraão. Abraão não mandou Isaac para lá, ele mandou Eliezer buscar a noiva que ele ficasse, porque a promessa só seria constituída na vida de Abraão, de Isaac e Jacó, na terra prometida. Sai do meio da tua terra, da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei. Fatia é uma grande nação. Então, ele sabia que ele ia, não sabia quanto tempo ia passar, se ia ter sucesso naquela sua empreitada, mas que em algum momento ele teria que voltar. Como nós vamos ver lá na frente, nos outros estudos, também que ele voltou, principalmente já na lição seguinte. Então, veja bem, meu amado irmão. A primeira promessa foi, ele estava deitado lá, né? Deitado, uma pedra, um homem que estava acostumado a estar dentro da sua casa, com todo o conforto, que poderia ser dado naquela época, e agora estava assim. Deus falou, dá-lhe essa terra que você está deitado aqui. Depois prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra, e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. O que significa isso, pastor? Veja bem. Aqui fala da semente material. O Senhor falou para Abraão, certa vez, que a sua descendência seria como o pó da terra e também como as estrelas do céu. O pó da terra são os judeus, a descendência física dele. Ou as estrelas do céu, que o Senhor falou para Abraão, aqueles que são descendentes pela fé, porque Abraão era o pai da fé. Aqueles que creram tal qual Abraão creu. E somos nós, a igreja de Cristo. Agora, aqui está falando da descendência. Mas ocuparão, note,
sul, ocidente, oriente. Sim, quando, depois de Cristo, eles foram separados da sua terra, tiveram que sair da sua terra, expulsos pelos romanos, eles foram para o mundo todo. Então, hoje você vê judeu em todas as partes do mundo, até que em 1947 eles voltaram para Israel, mas ainda continuam espalhados e são prósperos, e são abençoados por Deus em vários lugares do mundo. Em seguida, repetiu a promessa que fizeram a Abraão e disse: a tua semente será como o pó da terra. Bom, mas é que foi dito aqui anteriormente. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se e não deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Então, todas as promessas são principais, mas essa certamente é para fortalecer. O Senhor disse para Josué lá, ele ia começar o seu ministério no lugar de Moisés, tinha que levar o povo até a prometida, e no capítulo 1 de Josué, o Senhor disse: tem bom ânimo, eu sou contigo, mas a parte da lei. E o Senhor disse aqui para alguém que estava indo buscar uma situação, mas não tinha perspectiva, saber se realmente ele chegaria lá em Padarã, teria sucesso e tal. Mas o Senhor disse para ele que guardaria onde ele andasse, faria retornar à terra e não deixaria até cumprir o que havia dito, porque era uma promessa de Deus. Como já estudamos na lição passada, e foi dito isso dentro de um texto citado, Jeremias 1:12. O Senhor disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Aquilo que Deus disse, ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele só não vai fazer aquilo que ele não disse, e que eu acho que ele disse, ou que eu pego a promessa de outra pessoa para trazer para mim. Trago a promessa de Israel para a igreja, e acho que o Senhor tem que fazer aquilo que não é promessa para a igreja. Esse é todo o cuidado que a gente tem que ter. O Senhor falou com ele que ia acontecer isso, e como nós conhecemos a Bíblia, lemos a Bíblia, sabemos que Deus fez, e nós vamos estudando aqui no transcorrer das lições sobre isso. Agora, a descoberta de Jacó. O que Jacó descobriu? Então, vamos aqui à subdivisão 1. Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é neste momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram conhecer a Deus de um modo pessoal. O Senhor disse isso, Jó disse isso, pastor? Vamos lá, meu amado irmão. Eu gosto muito desse texto, eu vou ler ele. Poderia só ficar na citação do autor, mas eu vou ler literalmente aqui. Perdão que eu estou abrindo aqui a Bíblia, às vezes ela demora um pouco, né? Jó 42:5, é um texto muito maravilhoso. Que diz assim: com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Vou começar com Jó, para depois voltar para Jacó. Como é que Jó conhecia Deus? Conhecia Deus, como eu disse, eu ouvi falar. Jó era um patriarca fora de Israel. Ele foi alguém, como Melquisedeque, que servia a Deus, mas não pertencia à descendência de Abraão e viveu talvez até naquela época. Mas lá a Bíblia testifica que ele servia a Deus, um homem sincero, reto, íntegro. Mas quando ele passou pela experiência das perdas e a de seus amigos o acusando, aquela coisa toda, ele percebe, depois Deus falando com ele diretamente, a partir do capítulo 38, se não me engano, 37 a 38, o Senhor começa a falar com ele, e ele chega até a dizer, no capítulo 39, eu falei do que eu não sabia, falei besteira, mas aqui ele disse: até agora te conheci por ouvir falar, agora te veio os teus olhos. É a experiência. Aí a gente passa pela experiência, e muitas vezes a experiência, teoricamente para nós, é negativa, a gente murmura, a gente reclama, a gente reclama até de Deus, mas na verdade a gente tem que confiar. E vamos trazer isso aqui para a vida de Jacó. Ele diz assim: na verdade o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Ele não descobriu a Deus. Ele não descobriu a Deus. Ele conhecia Deus. Seu pai tinha falado sobre Deus. Provavelmente o seu avô tinha falado de Deus. Agora, ele sabia das experiências de Abraão.
as experiências de Isaac. Ele sabia da questão dos poços entulhados e depois dos poços sendo reabertos, Isaac dando o mesmo nome que Abraão deu. Ele sabia que Abimeleque reconheceu Isaac como alguém abençoado por Deus. Mas agora era a experiência dele. Pastor, lícito olharmos para a experiência de outros homens de Deus? Sim. Ler capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso. Ver sobre Abraão, Isaac, Jacó, até anteriormente fala de Enoque, e fala de outros homens, e até o autor da Casa de Hebreus chega no final e diz: vou faltar-me tempo para falar Gideão, Sansão, um monte de personagens. Veja bem, meu amado irmão, olha só. Sim, outros grandes homens de Deus, eu sempre falo aqui, às vezes, sempre não, mas falo alguns vídeos, né? Uma pessoa que me ajudou muito, me inspirou muito na parte da oração, o prefeito Manuel de Souza, mas eu tenho que ter a minha experiência com Deus. E agora chegou o momento de Jacó. Ele descobriu a presença de Deus. Ele dormiu, sonhou, viu que aquele não era um sonho porque ele estava com medo, é um sonho porque ele estava preocupado se seu irmão Esaú poderia vir atrás dele, tentar matar ele no meio do caminho, mudar de ideia. Não, vou matar só depois que meu pai morrer, não vou matar agora mesmo, já que ele está fugindo, eu vou lá matar ele. Não, ele não ficou preocupado com nada disso. Ou se ele estava preocupado com aquilo, aquele momento da presença de Deus o reconfortou pela mensagem que Deus falou. Ele percebeu que ele não estava sozinho. E o Senhor Jesus, antes de deixar esse mundo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco. Jacó descobriu a casa de Deus. A segunda coisa, primeiro ele descobriu a presença de Deus, descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus, e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Eu ouvi um comentarista falando assim que ele não concordava, não vou dizer o nome do comentarista e tal, não é um comentarista da lição, logicamente, uma pessoa fora da comentação, que a experiência transformadora de Jacó, que não deveria ser a experiência transformadora, mas seria uma experiência, outro deu um nome lá qualquer. Veja bem, meu amado irmão, aqui o autor diz: Deus estava iniciando o processo de transformação. Às vezes a gente quer algo de Deus instantâneo. Nós até estudamos já isso aqui, em outras lições de outro assunto. A santificação do crente, por exemplo, é progressiva. Eu aceito a Jesus, venho lá do mundão, cheio de carrapicho, cheio de vontade, e o Senhor vai trabalhar. Tem uma santificação posicional? Tem, maravilhosa, a qual Deus nos dá. Mas depois vem a santificação progressiva. Cada dia eu preciso estar buscando a Deus. Jacó estava ali, à noite sombria, sozinho no meio da escuridão, mas ele descobriu que Deus estava ali com ele, como diz o ponto anterior. Ele chamou de casa de Deus. Pastor, a casa de Deus é o templo onde a gente congrega, ou o salão de cultos? Também podemos chamar aquela ali casa de Deus. Jesus entrou no templo de Jerusalém e disse: não chamar a casa do meu, não fazer da casa do meu pai negócio de venda. Mas Jesus disse também para a mulher samaritana: haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, porque ela fez a pergunta. Lá eles acham, os judeus em Jerusalém, os samaritanos acham que é no Monte Gerizim. E aí, como é que fica? Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Eu preciso estar na casa do Senhor, eu preciso estar congregando, sim, porque é bíblico. Mas aonde eu estiver, Deus estará ao meu lado. Onde eu estiver, eu também sou servo de Deus, serva de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, para abençoar e também para ser abençoado. Porque Jacó estava no meio do nada. No meio do nada. E ali o Senhor se manifestou a ele. Deus não tem lugar específico para manifestar a você. Ele faz, eu não posso limitar a Deus. A Deus só pode fazer assim. Deus só pode fazer desse jeito. Deus só pode fazer daquele jeito. Deus tem a maneira dele de fazer, e sendo dentro daquilo que a Bíblia nos mostra, está correto. Jacó descobriu que ali também poderia ser chamada a casa de Deus. Porque ali estava um adorador, e ali estava a presença do Deus
Maravilhoso. E falando mais uma vez da mudança, ele termina. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca, não uma mudança de fora para dentro. A nossa mudança, a metanoia, tem que ser de dentro para fora. É uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a terceira descoberta de Jacó é que ali ele descobriu que era a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado, santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. E mais uma vez nós voltamos para Cristo, que é o centro de tudo. É Cristo. Então, ele descobriu ali que era a porta dos céus. Porque ele viu uma escada, os anjos subindo e descendo. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu e que está no céu. Jesus é Deus. Quando ele esteve nessa terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Pastor, é difícil de entender isso. Eu sei que é difícil, mas é o que a Bíblia nos ensina. Ele voltou para o céu. Ele está no céu intercedendo por nós. Ele viu o seu Espírito Santo. Mas aqui, meu amado irmão, ele fala de salvação. Portas, eu quero entrar no céu. Jesus disse em 14,6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que vir por Jesus. Então, ele pode entrar. Como ele vai dizer aqui? Ele diz em João 10, né, que ele cita aqui 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Não há outro meio de chegar a Deus. 1 Timóteo 2,5 diz: não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, não é Maria, não é Joaquim, não é Sebastião, não é nada que o homem possa inventar que vai fazer a mediação, que vai estar levando ele ao céu. É Jesus Cristo. Porque no céu não haverá metodista, presbiteriano, assembleiano, batistas, ou qualquer outro nome aqui, ou qualquer de uma outra religião. Lá só haverá remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram a Cristo, tiveram seus pecados perdoados e permaneceram fiéis até o dia glorioso da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira de chegar a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Veja que aqui era o começo da transformação de Jacó. Semana que vem nós vamos estudar a experiência quando ele volta de Padana. E aí Deus muda o nome dele. Ah, pastor, ali terminou a experiência de... Não, meu amado irmão. Eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, estou com 62, sou pastor desde 92, o ano de 1992, e Deus continua agindo na minha vida. O dia que eu parar de ouvir a voz de Deus, o dia que eu não der lugar ao Espírito Santo de Deus, a minha vida espiritual murcha, acaba, termina. Então, o crente está sempre sendo renovado pelo Espírito Santo. Deus faz a obra e continua fazendo. Porque eu, como pecador, que sou, porque herdei a natureza pecaminosa de Adão, não serei condenado pelo pecado de Adão. Não serei condenado porque Adão pecou, então hoje Deus vai me levar para o inferno porque Adão cometeu o pecado. Não. A partir do momento que eu tive a consciência, a minha idade da consciência, agora eu sou responsável pelo meu pecado. Se eu errar, eu irei para o inferno se não me arrepender. Então, preciso a cada dia estar buscando a face desse Deus. Vamos para a última subdivisão, 3, que é a coluna de Betel. A pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que lhe proporcionaram, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou com uma coluna
como uma coluna, que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Então, vemos bem aqui, meu amado irmão, essa parte bem interessante. Ele pega a pedra, a qual ele dormiu, transforma numa coluna, derrama sobre ela azeite e ali ele adora ao Senhor. Qual o significado dessa pedra? Também é Jesus. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é o fundamento da igreja. Então, aquela pedra significava, assim como a escada, a pedra também significava ao Senhor Jesus Cristo. Assim como ele descobriu que era a porta do céu, significava Jesus Cristo, a presença do Senhor, também a pedra era um tipo de Cristo. Os verdadeiros adoradores, como eu já falei, adorarão o Espírito em verdade. Ele estava ali no meio do nada, sem instrumentos, talvez sem ferramentas, para construir um altar bonito, bacana, né? Hoje as pessoas pensam que Deus, ele quer, até falam, né? Deus quer o nosso melhor. Até entendo. Mas será que o melhor do pastor Hélio será também o melhor que o irmão que vai ouvir este vídeo, vai ver este vídeo, será o melhor do irmão? Não. Os homens de Deus eram diferentes. Vocês vão ver a história de Abraão, Isaac e Jacó. É diferente. Eles eram homens de Deus, tiveram experiências até parecidas alguns, mas diferentes. E vocês vão seguir adiante o homem de Deus. Moisés foi de uma maneira, Josué já foi de outra, e assim por diante, e Davi, e assim todos os outros. São características, você pode até ver na Bíblia que Moisés foi considerado um homem manso, Jacó um homem que tinha paciência, Davi um guerreiro, e assim por diante, Josué um líder, Moisés, enfim, cada um com a sua característica. Então, eu vou dar o meu melhor a Deus. Não será alguém que vai dizer o que é o meu melhor. O melhor que eu estou dizendo, eu não estou nem falando da outra parte aqui, que ele vai falar de dízimo depois. Eu estou falando dessa situação de sacrifício, de louvor, de adoração. Então, ali no meio do nada, sem nada, o que ele tinha? Aquela pedra a qual ele deitou e dormiu teve o sonho. Ele pega aquela pedra, simbolizando Cristo, e ali ele faz uma coluna. Era aquilo que era normal as pessoas fazerem. Nem animal ele tinha para oferecer ali. O texto aqui, eu acho que o texto bíblico fala aqui, deixa eu ver. Não. Vou até ler na Bíblia aqui, para ler, eu deixei o texto aqui aberto, no capítulo 27, mas eu vou virar para o 28, porque ele para no 17. Mas vamos lá. Então, levantou-se pela madrugada, de manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto sobre a cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, que o nome antes daquele lugar era Luz. Então, veja bem, onde você estiver, a presença do Senhor vai estar sobre você, porque Ele prometeu estar contigo, como prometeu estar com Jacó. E se o Senhor falou dali em diante, do sonho em diante, o Senhor vai estar contigo. O Senhor já estava com ele antes, mas o Senhor falou para que ele seguisse. Então, ali naquele momento, que era de madrugada, de manhã, que ele acorda, o Senhor já estava sobre ele. Então, ofereça o seu sacrifício a Deus. Ofereça a sua adoração a Deus. Jacó não viu apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração a Deus. Recentemente pregamos sobre Gideão na igreja, nas congregações, e Gideão, ele desceu ao arraial dos midianitas e ali adorou ao Senhor após ouvir aquela mensagem, aquele sonho que lá os próprios midianitas tiveram sobre a questão da espada de Deus e a espada de Gideão. Então, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Vamos adorar ao Senhor sempre em espírito e em verdade.
Agora vamos para o voto, uma parte muito importante aqui. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, e lhe desse pão para comer e veste para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão, depois da grande vitória sobre os seus inimigos. Vamos abrir aqui em Hebreus, e depois talvez a gente volte até lá em Gênesis. Vamos lá. Temos aqui alguma coisa para falar. Esse ponto aqui. Aliás, bastante coisa para falar aqui nesse ponto, talvez até se insistendo um pouco. Mas vamos lá. Ô Jesus, fala que tu quer a página prende. Aí está no 3, vai para o 11, mas o 7 não aparece. 6, uma paginazinha, 7. Então, vamos lá. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, rei de paz. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do esposo. Talvez tenha tido um erro aqui do digitação, não sei, que o autor da lição diz que Melquisedeque deu o dízimo a Abraão. Não foi isso que aconteceu. Já estudamos isso lá atrás. Abraão tinha derrotado os 4 reis, esses reis tinham derrotado 5 reis, entre os quais Sodoma e Gomorra, tinham levado Ló cativo, e Abraão foi lá para libertar Ló, derrotou esses reis e trouxe de volta. E quando ele volta, encontra Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, ou seja, como já falei, né, Jó não era um patriarca hebreu, Melquisedeque também não, mas ali eram homens que serviam ao Deus Altíssimo. E Abraão, e até a parte da pessoa que continua lá, diz que até simbolicamente Levi deu o dízimo porque eles estavam no nome de Abraão. Eu vou deixar para comentar isso depois, só quis falar mais essa parte, porque não foi Melquisedeque que deu dízimo a Abraão, foi Abraão que deu dízimo a Melquisedeque. Mas ele fala aqui de um voto de gratidão e fé. Aí alguém fala assim, pastor, tem muita gente hoje combatendo o dízimo. Na internet tem muita gente combatendo o dízimo, até na igreja. Então, o dízimo é da lei de Moisés, no Novo Testamento. Bom, Jesus, quando criticou os fariseus, fariseus, saduceus, era a turma, escribas, é porque eles não tinham misericórdia e tal. Aí o Senhor falou, vocês dão um dízimo do enda, do cominho e tal, mas não mostram misericórdia. Tem que fazer tanto essas coisas como aquelas. Pastor, mas Jesus não pediu para fazer dízimo. Também Jesus não pediu para fazer culto rosa, culto amarelo, culto azul, culto laranja. Não, Jesus não pediu. Jesus não pediu para fazer escola bíblica dominical, escola bíblica de férias. Jesus não pediu para fazer culto do amigo. Pastor, só é contra isso? Não. A minha igreja tem tudo isso. Tem escola bíblica de férias, escola bíblica dominical, tem culto do amigo, as irmãs fachadas amigos, culto rosa. Não estou falando nada disso. Mas essas coisas que não estão na Bíblia diretamente, mas que são feitas, e outras coisas mais que eu nem vou falar. Jesus não mandou instituir dança profética, outras coisas mais que tem na igreja, coreografia, isso na minha igreja não tem. Mas o pessoal faz. Mas Jesus não disse. Agora, o dízimo. Não, Jesus não disse. E veja aqui, meu amado, não é lei de Moisés, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque e Jacó prometeu que quando ele voltasse a dar o dízimo. Como é que ele ia dar o dízimo do Senhor? Não tinha sacerdote. O sacerdote Abraão era um sacerdote dentro da família dele, Isaac era o sacerdote da família dele, Jacó era o sacerdote da família dele. Não sei como que ele fez, a Bíblia não explica como ele devolveu ao Senhor, porque abençoado ele foi. E o dízimo, pastor, o dízimo, que eu dou dízimo? Por obrigação? Não, por gratidão. Então, meu amado irmão, se eu sou um crente, Deus me abençoou, abriu uma porta de emprego, deu saúde, me deu um emprego, eu não dou dízimo,
Então, eu só posso dizer que isso é ingratidão. Porque se você não dá, você não é grato a Deus. Talvez seja para o teu esforço. Pela minha sabedoria. Não, não. Deus abriu a porta, Deus abençoou e você dá. Pastor, o dízimo aplicado hoje é igual ao dízimo da Bíblia? Provavelmente também não, meu amado irmão. Mas, veja bem, sem o dízimo hoje, na igreja, como ele é aplicado, seria um pouco difícil da igreja se manter, com todas as obrigações que ela tem a fazer. E a igreja séria, ela vai pegar também essa arrecadação e vai fazer coisas em prol também de ajudar as pessoas, de ajudar os mais necessitados. Vamos aqui à última subdivisão. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria ao mais novo, já que vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, como está em 25:31 de Gênesis. E como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu a promessa de Esaú, que Esaú perdera, Gênesis 29, 13 a 15, que é aqui o texto que o Senhor falou para ele. Assim como foi com os patriarcas, Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto. Então, veja bem, meu amado irmão, é necessário que você, como eu disse ainda anteriormente, tenha a sua experiência com Deus. O concerto de Deus com Jacó. Não foi com Esaú, não tanto, quer dizer, foi na presença de Deus, sim, Deus sabia o que ia acontecer. Deus não predestinou Jacó a fazer um guisado, e Deus já sabia que aquele dia que ele ia fazer o guisado, Esaú ia chegar com fome, aí predestinou Esaú chegar com fome, aí Esaú não ter paciência de esperar, e Esaú aceitar a proposta de Jacó, não. Isso na presciência, Deus sabia que isso aconteceria, e Deus revelou a Rebeca, que o maior serviria o menor. Os dois seriam grandes nações. Depois falava do jugo lá, se sacudir, isso aconteceu no tempo de Cristo, quando os edomeus, né, descendentes de Esaú, dominavam, inclusive, né, no período interbíblico, que chegou no tempo de Cristo. O Herodes, por exemplo, que Pilatos mandou Jesus ser levado a ele, era um descendente de Esaú. E depois o povo foi destruído, acabou. Mas os descendentes de Isaac, eles estão aí, os descendentes de Jacó, estão aí, né? Falando melhor dizendo até, colocando Jacó, estão aí. Descendente de Abraão, Israel está aí. Então veja bem, meu amado irmão, Esaú não deu importância à promessa, a primogenitura ficou com Jacó, que virou o terceiro patriarca. Até eu falo, né? O que Esaú menosprezou? Nós estamos no século XXI, e nesses séculos todos, desde aquela época, é dito Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Hoje a igreja, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se Esaú não tivesse menosprezado, se Esaú não tivesse não ligado para isso, não só vendendo a primogenitura, mas casando com as filhas de Et, porque aí já anularia a questão do que ele teria que fazer, casar com uma parente do seu pai ou da sua mãe, no caso da sua mãe, né, que morava lá em Padã. Ele negou, ele não quis. E ela chega a dizer em alguns textos que ele foi um profano, tá, no Novo Testamento. Então, veja bem, meu amado irmão, olha a problemática. Ele perde, e aí Jacó fica com a bênção. Mas ele fala, é necessário o quê? Ter fé. Confiar. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. No princípio, Jacó não demonstrou confiança. Ele preferiu fazer as suas tramas. Mas a partir daqui você vai ver. É que a gente não pode ficar adiantando a próxima lição. Jacó, de enganador, alma de honra. Mas quando ele chega lá, em Padã, ele acaba sendo enganado pelo seu sogro.
E Deus acaba abençoando ele. Ele confia em Deus para abençoar. Ele não faz estratégias. Ele confia em Deus e Deus faz aquilo que é necessário ser feito para que ele possa prosperar, como Deus falou que iria prosperar, e voltar para a sua terra, novamente para a terra a qual o Senhor tinha prometido dar à sua descendência. Isso é maravilhoso quando ele fala, contudo, quando ele teve um encontro transformador com Deus e decidiu obedecer, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do conserto. E isso aqui, meu amado irmão, o Senhor renova lá no capítulo 35, lá na frente, outra palavra. Então, vamos aqui para a nossa conclusão da lição de hoje. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meia-noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Então, a conclusão é um resumo daquilo que nós estudamos. E que nós estudamos, ele fugiu de seu irmão Esaú, com a bênção de seu pai e de sua mãe, para ir para a casa de seu tio Labão e para ali constituir família. Caminhando, sozinho, no meio da noite, na escuridão, ele tem que dormir, coloca uma pedra, dorme, e o Senhor dá um sonho para ele. Pastor, todos os sonhos são de Deus? Não, cuidado com isso. Vê se você pode dar um sonho, acha que é de Deus, não é. Se você tiver dúvida, vai consultar o Senhor. Vai pedir a Ele que Deus confirme. E Deus sempre está pronto para confirmar. Por outro sonho, ou pela própria palavra, ou por uma profecia, Deus vai confirmar. Às vezes a pessoa tem sonhos, acha que de Deus começa E aí sonhos, eu falo até da maneira, o sonho de sonhar mesmo, e o sonho de ter uma vontade, um desejo de fazer algo, um sonho de um projeto de vida, porque lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz, do homem são a preparação do coração, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Então, não é problema você planejar e até sonhar com algumas coisas. Contudo que essas coisas que você planejou, sonhou, estejam dentro do propósito de Deus. Então, ele sonha, e quem aparece aí? Deus. No sonho vem uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus dá aquelas promessas que nós já estudamos aqui, que estaria com ele, que faria dele uma grande nação, seria como pó da terra, abençoaria e estaria com ele. Então, agora ele se sente firme, por isso ele falou em transformadora. Deus começou a agir. E, meu amado irmão, como nós falamos ali no meio da lição, vou repetir para você agora. A transformação, ele vai dizer aqui no final, aprendemos que a história de Jacó, que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. É Deus que vai nos transformando. Existe um momento de santificação posicional, mas depois uma santificação progressiva. Osés, no capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente não pode nunca deixar de ter uma vida de comunhão com Deus. A gente sempre diz, lá nas orações, nas pregações, aqui no estudo presencial, que o crente tem que ter uma vida de comunhão com Deus. O crente tem que orar, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que jejuar, exceto aqueles que têm problemas de saúde e não podem. O crente tem que estar presente na igreja, a não ser que ele esteja doente ou esteja com outro problema. Às vezes eu cito até o exemplo. Quando eu era jovem, fui para a igreja metodista pentecostal, meu pai ficou doente, e aí, às vezes, à noite, domingo, eu tinha que ficar com a minha mãe ajudando a tomar conta dele, não podia ir para a igreja. Eu ficava em casa tomando conta dele, com a minha mãe. Aí a gente botava na Rádio Relógio Federal e ouvia o culto. Naquela época não tinha rádio FM, na televisão também não passava culto, era programações seculares. A gente ouvia o culto da Assembleia de Deus, da Iluminador, então, naquele momento, pastoreado pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. E havíamos o culto ali, tudo aquilo, porque não podíamos ir à casa do Senhor naquele momento. Então, era um momento. Alguns irmãos trabalham, tem escala de trabalho. Hoje tem essa escala que a pessoa trabalha domingo, ou trabalha até à noite e não pode estar na igreja. Por algum outro motivo que seja plausível. Agora, se você pode, deve estar na casa do Senhor. Deve estar buscando a presença do Senhor. Para que você possa... Deus vai agindo na nossa vida. Deus vai transformando. E até que ele chega a Padan, que aí nós vamos estudar. Semana que vem nós vamos estudar
praticamente a experiência dele voltando, nem tanto em Padrana, mas na semana seguinte a gente vai comentar sobre isso, sobre aquela experiência que ele passou, os 20 anos que ele trabalhou, como foi enganado por Labão, como Deus abençoou ele. Tudo isso faz parte de Deus estar forjando o seu caráter até chegar à experiência de enganador a homem de honra para a glória do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, e como eu já disse, semana que vem, se Deus abençoar, estaremos aqui novamente para ministrar Jacó, de enganador a homem de honra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.